E aí, Kleber, o que tu observa nessas referências que a gente estava discutindo aqui desse episódio, né? Um episódio que é bem construído, né? Quando vocês falavam aí do Blade Runner, eu acho que tem inclusive esse clima sombrio, né, que tem também no Blade Runner. Né? Quando ele é colocado como um replicante, né, e aí eu não me lembrava disso das outras vezes que eu... E nessa última vez apareceu novamente essa ideia do replicante. Eu associei também, como vocês fizeram, ao Blade Runner, inclusive essa coisa sombria. A Deep Space Nine é uma série de Star Trek um pouco mais sombria, né? Mas tem alguns episódios que se destaca. Né? Esse, por exemplo, é um deles. Né? E você tem essa coisa não só do sombrio, mas quase no ar, né? Você tem o cara narrando os acontecimentos o tempo inteiro, você tem os flashbacks, né? E a cena se desenrola e volta para ele continua narrando, né? Enquanto as ações vão se dando. Eu achei isso bem bacana e acho que é um dos elementos aí que faz esse episódio ser muito bom. Né? Eu fiquei pensando se esse episódio, por exemplo, caberia numa outra série, né, de Star Trek. Mas é uma série que é muito ligada ao próprio O'Brien, né? Tem a Keiko, a relação dele com a Keiko, né? A relação dele com a filhinha ali que ele tenta abraçar no começo e a menininha o joga para o lado, né? Então, assim, apesar de não ter aí uma discussão sobre cardassiano e bajoriano, não ter ainda uma coisa de guerra do domínio, para mim é um episódio muito Deep Space Nine, né? Especialmente por conta do O'Brien. E eu concordo 100% com isso, porque realmente, né, à primeira vista, isso não contribui muito assim, para o arco geral da série, né, a questão Cardácia, beijo, buraco de minhoca. Porém, é um episódio que dá uma construção de personagem, porque ele vai mostrar que o O'Brien é um personagem tão íntegro, tão responsável, tão sério, tão leal, que isso transcende até a própria forma física dele individual, passa para outro, que é para o replicante. Né? Então, quer dizer, isso não reforça muito as principais características do personagem. Não é, Dani? Então, quando o prof. Kleber estava comentando sobre essa questão do sombrio, é um subtexto que existe em todo o episódio, e a gente assiste as cenas todas, mas existe aquele subtexto que você logo percebe assim do que está acontecendo, que não é muito comum. O que me chamou a atenção quando foi comentada a questão da Molly, logo na primeira cena, quando ele acorda e não vê a Keiko, a maneira como eles deram ênfase àquilo ali, já deu a entender que não era comum ele acordar e Keiko não está ao lado dele. Primeira cena. A maneira como enfatizaram ali. Mas aconteceu uma segunda coisa aí me chamou muito mais atenção. Observando bem a reação da criança. Quando uma criança reage dessa maneira com alguma pessoa da família, alguma coisa não está correta. E não é com a criança, é com a pessoa da família. Aí a Keiko tentou desdobrar, dizendo, é coisa de criança, quando ela o afastou da mesa. Não é, não é. Quem convive com crianças ou quem tem crianças, talvez seja mais fácil perceber essas sutilezas de atitudes dessas crianças quando elas reagem a adultos. Então, é muito interessante. E todas as vezes que ele conversava com alguém, a expressão do Odo, quando ele conversou com o Odo, pedindo ajuda, olha, aconteceu isso, o Odo, não, tudo bem, vamos lá, deu corda, né? Ele foi dando corda. E eu disse, não, agora realmente tem. Quando chega aquela parte que o Odo concorda com ele, eu digo, não, aí tem coisa, todo mundo vai concordar. Né? Se não viu o episódio, vai concordar, aconteceu alguma coisa ali que realmente é uma conspiração. E quando o Odo chama para o escritório, acontece aquela expressão do rosto dele, que ele diz aquela frasezinha bem sutil assim, ele diz assim, como assim? Como assim a gente não vai entrar em contato logo com a federação? Então, é todo um clima, um subtexto de
de conspiração e muito mais de segredos escondidos. Eu até pensei, às vezes a gente até pensa, poderia ser um vírus? Poderia ele estar contaminado com alguma coisa, as pessoas estarem buscando alguma coisa? Por que não isolaram antes? Aí, no finalzinho se percebe, né? Por que não isolaram logo o O'Brien? Se alarmassem quem o enviou enquanto replicante para aquela missão diplomática ali, aquele episódio, provavelmente o O'Brien original seria morto. Então, até eles o localizarem, o O'Brien, né, o real, o original, ele real não, porque ambos são reais, né? Mas o original ali, eles não poderiam fazer nada, teria que agir. Então, é algo muito interessante isso. A gente permanece ao lado do O'Brien, imaginando o que está acontecendo realmente com todos. Né? E ele, numa mostra, a cada vez que ele pediu um café, ele pediu aquele café boliviano? Não, venezuelano? Jamaicano? Isso. Jamaicano? Mas o desaforo... Não, double strong, double sweet. Tá, anos 90 faz sentido. Faz sentido. Venezuelano, talvez, ou boliviano, enfim. Com açúcar, cada vez que ele pedia ali no replicador, olha só, o replicador e o replicante. Cada vez que ele pedia, ele reafirmava quem ele era. E tanto que quando ele estava conversando no alojamento dele, no apartamento, alojamento, enfim, quando ele pegou sozinho, ele pediu e veio numa pequena xícara, eu disse, olha que chique, eles replicam até a xícara pequenininha com um cafezinho. Ele comentou isso, eu estou bebendo demais essa coisa. Isso é típico de uma pessoa mesmo, jamais passaria pela ideia. Ele introjetou e ele foi replicado de tal maneira que ele era o O'Brien. Sem menor e na cena final aparece isso. Uhum. Na cena final aparece muito claro naquela frase em que ele se dirige a Kate. Mas isso para frente. E essa é a intenção, e é por isso que esse roteiro é tão bom, porque a questão do café, ele pede 4 vezes o café. Isso. Mesmo. E é sempre o mesmo eles café. Eles foram colocando no roteiro isso para servir como uma âncora, né, de que ele interessante. De fato o O'Brien. Né? Olha que interessante, no mesmo ano de 94, só que pouco tempo depois, um episódio do Batman, o desenho da TV, que é aquele episódio de desenho animado que mudou a estética do Batman na televisão, tratava no mesmo sentido, né? Um Batman sintético, um Batman replicante, assumia o manto em Gotham City, foi projetado para matar o Batman, mas em algum momento a psique do Batman em caçar bandidos é tão, como a gente tinha dito, já é tão paranoico que o sintético começou a agir como se fosse Batman, achando que ele era o Batman, né? Mas é do mesmo ano, é interessante, quer dizer que essas ideias, assim, elas estavam efervescendo mesmo naquele momento, onde duas séries de TV diferentes Sim. entre si tiveram a mesma ideia e levaram para a televisão 2 episódios com um tema semelhante. É o famoso né? Copia e cola, né? Nada se cria, tudo se transforma, então você vai aproveitando ali. A Val está dizendo que Invasores de Corpos, que ela leu o livro, né, e que ele está na base do filme Vampiros de Alma 56. Exatamente, Val. É esse o filme, né, que eu estava me referindo, que é muito bom também. E que esse filme é uma metáfora para a paranoia comunista na época do macatismo. Bom, década de 50, a ficção científica tem muito disso, né? Gente, quem está assistindo aí, por favor, participe no chat. E lembrem-se, é carnaval no Apenas o Tracker. Vamos ficar felizes. Apesar do replicante ter morrido agora.